Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, saiu Jesus com os seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam-lhe, dizendo: Uns dizem que João Batista, outros que Elias e outros que alguns dos profetas. Então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. Jesus ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem isto dele. Começou então a declarar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse depois de 3 dias. Falava destas coisas claramente. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te daqui, Satanás, que não tens gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Para darmos início à reflexão deste texto de hoje, um texto muito significativo de São Marcos, no capítulo 8, versos 27 a 35, falar um pouquinho do rodapé da Palavra de Deus, uma explicação que tem aqui sobre os versículos 29 e 34. 34 é só um pedacinho. No versículo 29, temos o seguinte: São Pedro, cujo evangelho de Marcos escreve, cala tudo o que redundaria em sua honra e diz tudo que possa concorrer para seu desdouro. Mateus registra a resposta de Jesus, mediante a qual constitui São Pedro chefe da igreja, apesar da repreensão aqui que Pedro tenta fazer a Jesus. Já no versículo 34, a sequência de Cristo não admite meias medidas, mas quem o segue fielmente será feliz para sempre. Ele repreende Pedro ali, ou chama de Satanás, mas depois o confirma como chefe da igreja e pede que quem quer segui-lo deve tomar a sua cruz e segui-lo. E Pedro faz isso depois, muito tempo depois, lá em Roma, quando é crucificado como nosso Senhor, apenas invertido. Agora nós vamos entrar então na reflexão do dia a dia com o Evangelho, a liturgia diária da editora Paulus. Jesus quer saber a opinião do povo, ele pergunta isso, principalmente dos discípulos a seu respeito. Pedro responde: Tu és o Messias. Jesus os proíbe de espalhar essa informação em vista de proteger-se das autoridades e evitar que a sua missão seja mal interpretada, que acaba sendo, mas não era ainda aquele o momento. É que para a mentalidade da época, o Messias viria com poder para expulsar os ocupantes estrangeiros, no caso aqui os romanos, e implantar triunfalmente o reino, um reino terreno, era isso que o povo esperava.
Um abalo, né, para o governo, né, pois Jesus corrige a resposta de Pedro. Na verdade, Jesus corrige, né, a resposta de Pedro. O Messias será vítima dos chefes e terá morte trágica. E Pedro não concorda com isso. Aí Jesus o chama de Satanás, isto é, aquele que é contrário ao projeto de Deus. O verdadeiro Messias se identifica com o servo sofredor de Isaías, lá em Isaías 53. Pela paixão, a glória, né? Está lá no livro de Isaías do Antigo Testamento. Os seguidores de Jesus devem estar conscientes desse caminho que o Messias está percorrendo, o caminho da cruz, né? Que todo seguidor de Jesus também deve trilhar. E a igreja também o trilha, né? Agora nós vamos fazer o elo, né, de ligação entre o Evangelho de São Marcos e o Catecismo da nossa Santa Igreja, né? O nosso documento maior, né, depois da Bíblia. Parágrafo 459. O Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus, né, para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai, na montanha da transfiguração, ordena: escutai-o. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de nós mesmos no seu seguimento. Para cumprir o que Jesus pede, nós temos que nos doar a ele. Parágrafo 471. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo tinha ocupado o lugar da alma ou do espírito. Contra este erro de Apolinário, a Igreja confessou que o Filho Eterno assumiu também uma alma racional humana. Deus, concedeu isso. Jesus tanto é Deus como é homem. É o homem divino, o Deus homem. É complicado de entender, mas é assim que funciona assim. Parágrafo 472. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, esse não podia ser por si mesmo ilimitado. Exercia-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus, fazendo-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, estatura e graça. E também teve de se informar sobre o que, na condição humana, deveria aprender de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Claro, como Jesus assumiu a condição humana, ele começou a participar do tempo e do espaço, porque para Deus, tempo e espaço não existe, Mas como homem, Jesus assumiu o tempo e o espaço e teve que viver como homem, Parágrafo 571. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da Boa Nova que os apóstolos, e depois deles a Igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas pela morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. Parágrafo 572. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras, dada pelo próprio Jesus, tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta, pelo fato dele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, Isso Jesus anuncia no Evangelho de hoje, que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado, e que cumpriu-se aí as profecias ou as escrituras, tanto de Isaías como de outros do Antigo Testamento. Parágrafo 573. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus, fielmente transmitida pelos evangelhos e esclarecidas por outras fontes históricas para melhor compreender o sentido da redenção. A fé faz isso. Mas temos também documentos históricos daquela época, de historiadores pagãos, inclusive romanos, e judeus também.
Parágrafo 25, 44. Jesus impõe aos seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos, até ao pai, a mãe, né, filhos, e propõe-lhes que renuncie a todos os seus bens por causa dele e do Evangelho. Pouco antes da sua paixão, deu-lhes o exemplo da pobre viúva de Jerusalém, que da sua penúria deu tudo o que tinha para viver. O preceito do desapego das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus, né? E pensemos bem nisso, né? Não é só da riqueza material que o catecismo fala aqui, mas da riqueza da soberba, do orgulho, né? Que nos impede de tomar a nossa cruz junto com Cristo e agir conforme Ele nos pede.